Silva, professor de História da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, de Foz do Iguaçu, bem na fronteira trinacional Brasil, Argentina e Paraguai. E eu gostaria de deixar duas dicas culturais sobre o tema do populismo. Javier Amadeo, sou professor da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, do campus Guarulhos, no curso de Ciências Sociais. E também queria deixar uma dica para tentar aprofundar nessa discussão do populismo. A primeira dica, ainda na onda do show da Madonna em Copacabana, é o filme Evita, de Alan Parker, um musical de 1996. É um filme polêmico, em alguma medida carregado de estereótipos sobre a América Latina, mas me parece que a escolha de Madonna para o papel principal de Evita foi muito feliz. Então, vale conferir. Também, ainda falando sobre a primeira-dama argentina, eu gostaria de indicar um documentário chamado Evita, A Tumba Sem Paz, do Tristan Bauer, de 1997. O documentário mostra toda a trajetória do corpo de Eva Perón, de seus usos políticos e de sua importância para a memória do peronismo. Um primeiro texto, que é um texto que acho que é bastante pouco conhecido para essa discussão, mas que acho um texto muito interessante, um texto de 1969, que chama Populismo, seus significados e suas características nacionais, organizado por Chita Ionescu e Ernest Gallagher, que provavelmente seja a primeira tentativa acadêmica sistemática de discutir de maneira mais abrangente, de maneira teórica, de maneira mais abrangente, o significado e as características do populismo. Acho que também o texto é resultado de uma conferência realizada em Londres 2 anos antes, em 1967, e onde participaram, digamos, algumas das principais referências teóricas do mundo nesse momento, com participantes da América Latina, da África, dos Estados Unidos e da Europa. Tem, inclusive, possível achar as atas desse evento, não? Que são dezenas e dezenas de páginas, depois das quais foram só publicados alguns dos artigos, e que depois as referências mais contemporâneas, de alguma forma, vão a partir de algumas dessas discussões, mas que muitas vezes não existe umas referências explícitas a o segundo texto é o texto de Ernesto Laclau, A Razão Populista. Eu acho que é um texto que se transformado num clássico dentro da literatura, porque ele tem, digamos, dentro das interpretações contemporâneas, talvez a interpretação dele de entender o populismo como uma lógica discursiva seja a interpretação mais importante ou mais hegemônica, e qualquer que tente discutir a questão de maneira contemporânea, de alguma forma vai precisar passar por esse texto de Ernesto Laclau. Depois um texto mais contemporâneo, uma coletânea, organizado pela Oxford University Press, que chama o Oxford Handbook de Populismo, um texto organizado por Cristóbal Rovira Calwosser e outros autores, onde de alguma forma eles vão tentar dar conta desse conjunto de pesquisas teóricas que atualmente estão sendo realizadas com relação ao populismo. Então, ele é bem abrangente, ele consegue colocar quais são as diferentes linhas de caráter interpretativa, além de quais são estudos de caráter mais focado ou estudos mais de caso. Então, essas seriam as dicas que eu deixaria para quem quiser se aprofundar no fascinante mundo do populismo.